Sejam muito bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. E eu quero convidar você a acessar o nosso site www.igrejaquírios.com.br. Lá você encontra o endereço da Quírios, como chegar na Quírios, também os telefones de contato, temos também as pregações em áudio e em vídeo. E o legal também é que você acessando o site no horário do nosso culto, quinta-feira às 20 horas, domingo 10 da manhã e às 18h30, você assiste ao vivo os nossos cultos. Então, acesse www.igrejaquírios.com.br. Pelo site também, você pode estar ouvindo a nossa web rádio 24 horas. E hoje nós temos um programa muito especial, nós vamos passar um trecho do nosso culto aqui. Nós estamos estudando sobre vida em comunidade, esse é o nosso tema. A gente vai estar falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, estamos estudando até o capítulo, já chegamos no capítulo 4, e se você se interessar por essa mensagem, quiser assisti-la inteira, ela vai estar reduzida por causa do tempo do programa, você pode baixar lá em vídeo no nosso site a mensagem completa. Vamos estudar a palavra, Lupe? Amém, vamos. Então vamos estudar a palavra. Atos capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro lhe disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Essa semana eu estava lendo um livro muito bacana, se você quiser ler. Ele chama Confissões de um Pastor, de Eugene Peterson. Eugene Peterson é um pastor presbiteriano americano que é considerado pastor dos pastores, porque ele escreve livros para pastores, falando de alma, falando de oração, falando de tempo com Deus. E nesse livro ele disse algo que me chamou a atenção, porque ele veio de uma igreja pentecostal e se tornou um pastor presbiteriano tradicional. E ele definiu-se no livro como uma pessoa pentecostal. E eu falei, como assim, né? Achei interessante, porque nós somos uma igreja pentecostal e comigo foi ao contrário. Eu vim de uma igreja tradicional e agora sou pentecostal agora faz assim poucos dias, 20 anos só, há 20 anos atrás. E ele definiu assim: se eu tivesse que definir o que para mim constitui o núcleo da identidade pentecostal, diria que é a convicção de que tudo, absolutamente tudo o que está nas Escrituras pode ser vivenciado. Quantos creem que tudo que está nas Escrituras a gente pode viver hoje? Levante sua mão e diga: eu creio. Então você crê, por exemplo, que a gente pode sim, se Deus quiser, andar sobre as águas? Quantos creem? Que a gente pode sair da cela, que nem Pedro saiu, e aparecer na rua? Você crê nisso? Então você é uma pessoa pentecostal. Interessante, né? Depois ele continua, vou continuar só mais um pouquinho. Ele diz assim, não se trata apenas de verdades, mas de verdades que podem ser vivenciadas. Não apenas uma ideia ou uma causa, mas verdades vivenciadas na vida real. Tudo que foi revelado em Jesus e nas Escrituras, o Evangelho, lá está para ser vivido pelos cristãos comum
em tempos comuns. Você crê nisso? Tudo que está lá é para que nós possamos viver também. Quantos creem para dizer glória a Deus por isso? E para terminar, ele acaba com uma frase que eu achei fantástica. É esse o âmago do sobrenatural, a essência da ressurreição vivida e do Espírito Santo da vida cristã. É o que Karl Barth era um filósofo, né? Ele disse assim, definiu dialeticamente como a possibilidade impossível. Nós somos o povo que crê na possibilidade impossível. Você diz para mim que é impossível, eu digo que há possibilidade no Senhor Jesus. Você diz que isso não acontece, eu digo Deus pode fazer porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somos o povo que acredita na possibilidade do impossível. E se você acredita na possibilidade do impossível, eu gostaria de pedir para que você desse glória a Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus hoje, Ele é o Deus ontem e eternamente. Então, quando as pessoas me perguntam, mas como é que a gente se define como uma igreja pentecostal? A gente não tem uso e costume, a gente não usa determinadas roupas, a gente não tem determinadas práticas comuns, principalmente na igreja neopentecostal. Como é que a gente se define? Define porque a gente acredita que tudo que está na Bíblia a gente pode viver hoje. Você pode dizer, tudo que está na Bíblia, eu posso viver hoje. Olha para o irmão que está ao teu lado, me ajuda, irmão. Fala para ele, tudo que está na Bíblia, eu posso viver hoje. E esse texto tem tudo a ver com isso, por quê? Porque Pedro, você sabe que você que está acompanhando comigo aqui o livro de Atos, você percebe que 50 dias atrás eles haviam perdido Jesus tinha subido aos céus, eles estão esperando o Espírito Santo, e aí vem o Espírito Santo 50 dias depois, e agora eles estão, diz a palavra de Deus, vivendo os sinais, as maravilhas. Atos 2:42 fala que eles estavam perseverando na palavra e na comunhão e muitos sinais. E de repente esse homem, Pedro, o apóstolo, ele vai andando e vem um aleijado até ele. E ele olha para aquele aleijado e diz assim, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda. E a Bíblia está dizendo para nós que agora esse momento, a igreja assume o papel de fazer a obra que Jesus veio para fazer. E quem é a igreja? Você e eu assumimos agora a autoridade de falar no nome do Senhor Jesus, na autoridade do poder que há no nome do Senhor Jesus, declarando que Deus é vivo, que Jesus não morreu numa cruz e que a história não acabou, porque Ele está vivo no meio da igreja. Ele está vivo no meio dessa igreja. Ele está vivo no meio de nós. Ele está vivo quando você está no trabalho. Ele está vivo quando você está em casa. Ele está vivo quando você olha para o seu vizinho, ele desesperado, ele fala, como é que eu posso fazer? E você diz, eu creio num Deus que é o Deus que opera nas possibilidades impossíveis. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Você agora e eu somos levados. E aí o que me chama a atenção nesse texto é que Pedro olha e diz assim, eu não tenho nada, o que eu tenho eu te dou. O que você tem, querido? Você já teve um momento da sua vida que você olhou para você e disse assim, ai, se eu tivesse isso, ai, se eu tivesse aquilo, ai, se eu tivesse aquele dinheiro, ai, se eu tivesse aquela resposta, aquela situação, aquele emprego, aquele trabalho, ai, eu não tenho nada. Você já pensou assim, que você não tem nada? Já chegou na igreja dizendo que não tem nada? Eu já pensei assim. Sabe, na sua vida, querido, às vezes você olha e diz que não tem nada, mas Deus está com você, a glória de Deus está com você, o Espírito Santo habita dentro do seu coração, Ele habita dentro de você, ou seja, Deus, através do Espírito Santo, habita dentro de você. Então você talvez não tenha dinheiro, mas você tem muito mais que dinheiro, você tem autoridade, graça, visitação do poder do Espírito Santo de Deus, você tem Deus falando com você dentro do seu coração. Vai vir para aqui, entra para lá, não entra aí, sai daquele lugar, não entra nesse lugar que eu não quero você aí, é Deus falando com você, querido. Então a gente acha que não tem nada. E Pedro olha para ele e fala assim, olha, eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou dizer uma coisa para você, melhor do que dinheiro é ter o poder de Deus para dizer, ser curado em nome de Jesus. Melhor do que dinheiro é dizer, ei, Jesus habita dentro do meu coração, Jesus está na minha vida. Então não diga que você não tem nada, porque você foi constituído por Deus como rei e sacerdote, como autoridade de Deus nessa terra. Você foi constituído com Deus como aquele que continua a obra de Deus. Porque o que me chamou a atenção também nesse texto é que, por que Jesus não curou esse aleijado? Diz a palavra de Deus que ele era um aleijado de nascença e que ele costumava ir para o templo. E Jesus pregava onde? No templo. E muito provavelmente,
a maioria das pessoas aí que estudam esse texto, eles acreditam piamente que Jesus passou por esse homem várias vezes. Porque ele costumava ficar no templo, Jesus pregava no templo de Jerusalém, e ele estava lá, e Jesus passava por ele. E eu fiquei pensando, essa final de semana, eu falei, Deus, o que o Senhor quer dizer para nós, quando o Senhor diz que Pedro olha para esse homem, e ele o cura, sendo que o Senhor podia ter curado, tantas vezes o Senhor esteve lá e não curou. E eu tirei 3 lições para mim que eu quero compartilhar com você, meu irmão. A primeira delas é que Jesus podia ter curado, realmente, ele podia ter passado ali, visto o homem, vem aqui, vou curar, mas ele não fez. E não fez por quê? Porque agora, aquilo que Jesus deixou por fazer, é a igreja do Senhor Jesus que tem que fazer. Você pode dizer amém por isso? Se Jesus deixou, querido, algo para fazer, ele não disse assim, em meu nome vocês farão obras maiores do que a minha. Não disse, olha, vão por todo mundo e façam a obra, né? Batizando, evangelizando. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então Pedro está dizendo assim para nós, olha, não acabou na cruz, não terminou só com a morte e ressurreição de Jesus. Agora a igreja recebeu o poder do Espírito Santo de Deus, para que ele continue fazendo, e aqueles que precisam, aqueles que estão aleijados, que estão fora do templo, agora eles vão ser visitados pela igreja de Jesus. E quem é a igreja de Jesus? Nós. É você, querido. E eu fiquei pensando, como é que isso acontece na prática? Eu vou dizer como acontece na prática. Muitos anos atrás, estacionando meu carro em casa, um vizinho parou assim do lado e disse assim, você é crente? Eu disse, sou. E o senhor é da igreja? Sou. O que o senhor faz lá? Eu falei, sou pastor. Então você tem obrigação de orar por mim. Falou assim para ele, você tem obrigação de orar por mim, porque você é pastor. Eu não enxergo de uma vista. E o senhor vai orar comigo, porque Deus falou comigo que eu vou voltar a enxergar. Duro, né? E eu disse, amém, se for da vontade de Deus, você vai voltar. Chamei ele aqui do lado, oramos ali no meio da calçada mesmo, entramos em casa, morava num apartamento na época, entramos em casa. Um mês depois eu encontrei com ele saindo de casa e ele disse, olha, deixa eu te falar, eu estou enxergando. E eu disse, como é que foi? Fiquei curioso, né? Ele disse assim, foi um negócio muito diferente na minha vida. Faz 10 anos que eu não enxergo, eu perdi a visão. Aí eu tive um sonho que você falava assim para mim, doutor fulano de tal, rua tal, e eu acordei com esse nome. Olha que coisa interessante. Peguei o meu livro de convênio e tinha o doutor fulano de tal na rua tal. Eu falei, alguma coisa tem a ver comigo isso. Fui no doutor fulano de tal e eu não enxergava mais nada. O médico falou que eu não tinha pressão ocular. Quando eu cheguei, esse médico fez uma análise assim no meu olho e não sei porquê, ele disse que a minha pressão ocular voltou um pouquinho e que daria para operar. E ele me operou e agora eu enxergo. E eu fiquei pensando, por que Deus voltou a pressão ocular dele e já não curou de uma vez? Eu não sei explicar isso. Mas ele disse, Deus me curou. E eu disse para ele, então agora você precisa se apegar a Deus, você viu que Deus é poderoso. E ele me disse assim, se eu sem estar na presença de Deus, na casa de Deus, já fui curado, é porque eu não preciso fazer mais nada, Deus já está comigo. A igreja, querido, vai dar continuidade àquilo que Deus falou. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, por que esse homem não havia sido curado? Eu fiquei olhando e percebi que esse texto fala, Pedro olha para ele e diz assim, olhe para mim. E se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que está entre aspas, está separado. E aquilo me chamou a atenção. Diz, por que Pedro olhe para mim? Porque muitas vezes, querido, nós estamos procurando a Deus apenas como esse rapaz que eu contei do testemunho, para que ele haja em uma área. Deus nos deu uma esmola assim, me dá o que eu preciso para hoje. Mas Deus não quer nos dar uma esmola, Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer mudar você. Você entra na casa de Deus, você senta na presença de Deus, você está ouvindo Deus falar com você, mas você está preocupado se Deus vai lhe dar aquela conta para você pagar. E Deus está dizendo, para de pensar nisso, porque eu quero transformar a tua vida toda. Eu não sou Deus de esmola, eu sou Deus de transformação de vida.
Aleluia! Oh, glória a Deus! Olhe para Ele. Olhe para Ele. Enquanto aquele homem não olhou para os apóstolos, eles não falaram nada. Tem que olhar. Eu posso estar na igreja e não estar olhando para Deus. Eu posso estar na igreja enquanto eu estou pregando, e você simplesmente está pensando, por exemplo, amanhã, horário de verão, vou acordar 5 horas amanhã. Vai estar escuro. Vou sair na rua, né? Vai estar escuro. E Deus está falando assim: olhe para mim que eu quero falar com você essa noite, eu quero levantar você do pó, te colocar de pé. E você olha e diz: bom Deus, tá bom. Então esse homem, querido, eu acredito que durante muito tempo ele não foi procurar a ajuda de Jesus, nem que olhar para Jesus. Ele queria uma esmola. E muitas pessoas chegam na igreja e elas fazem dessa maneira: se o Senhor me resolver o meu casamento, está tudo bem. Se eu conseguir um emprego, não preciso de mais nada, Deus já é comigo. Se Ele me responder essa necessidade, então tá bom. Me lembro de uma história que aconteceu aqui na nossa igreja há pouco tempo atrás. Um amigo nosso aqui da igreja, ele ficou com câncer. E ele veio para a igreja, nunca quis saber de Deus, e ele veio para a igreja. E a igreja começou a jejuar, começamos a orar, a fazer campanhas. E um dia ele chegou aqui para mim e disse: pastor, eu fui no médico ontem, e o médico disse que eu estou curado. Eu não preciso fazer mais químio, eu não preciso fazer mais rádio, eu não preciso fazer mais nada. Sumiu, fui curado. Eu disse: glória a Deus, querido. Algum tempo depois, um mês depois, ele olhou para mim e falou: pastor, essa fase da minha vida passou. Eu já fui curado. E agora eu estou com outras coisas, outros projetos. Então eu vim só avisar o Senhor que eu não vou poder mais vir na igreja. Porque eu tenho que cuidar agora dos meus negócios. Deus não quer dar esmola para a gente, Deus quer transformar a nossa vida. A gente tem que prestar atenção no que Deus está fazendo em nós. Os apóstolos não chegaram apenas e deram uma oferta, deram dinheiro. Eles levaram a autoridade de Deus e a graça de Deus. E essa é a missão. A terceira coisa que me chama muito a atenção nesse texto: por que Jesus não havia curado e Pedro então é usado? É porque há coisas que vão acontecer no time, na hora de Deus. Talvez um milagre, querido, que você está esperando. Você disse: olha, eu já fiz essa oração, eu já busquei a Deus, a igreja já orou por mim, não aconteceu. Mas tem um momento e a hora que aquilo vai acontecer na tua vida, porque é promessa de Deus. Há um tempo de Deus. Jesus disse: olha, não sou eu que vou fazer essa obra, quem vai fazer vai ser Pedro. Eu creio nisso. E quando Pedro olhou para aquele homem, ele não teve dúvida. Ele não disse assim: olha, eu acho que já podíamos ter feito isso, não fizemos. Ele olhou com a autoridade do Espírito Santo e falou: agora chegou a tua hora. Chegou a hora de você viver aquilo que Deus tem para você. Mas preste atenção, olhe para mim. E diz a Bíblia que esse homem então olhou e prestou atenção. Há um momento, querido, há uma hora onde Deus diz: agora chegou o tempo de fazer. Há um momento, há uma hora que diz: agora chegou. Eu tenho promessas na minha vida que fazem anos que eu espero. E essa semana eu estava orando e Deus falou assim: é o momento, é a hora. Mais 3 anos você vai viver essa promessa na sua vida. Começou já, mas você vai completar. Você entendeu? Quer dizer, vai pegar na mão. Porque é o momento, a hora onde Deus opera. Esse é o momento, essa é a hora de Deus operar no nosso meio aqui, querido. Trazer-nos, juntar-nos e dizer: igreja do Senhor Jesus, use a autoridade que eu lhe dei. Faça a obra que eu deixei para vocês fazerem. Sejam agora o instrumento que eu tenho declarado que vocês são. Vivam! Deus. Não apenas fale de Deus. Às vezes nós falamos de Deus, não falamos? Diz que uma jovem criança chegou para a avó e disse: vó, quero ficar com você essa noite. Mas, por favor, não vamos falar de Deus. Vamos só viver. E a avó ficou pensando nisso. E ela foi chegando à conclusão que ela falava muito de Deus, mas não vivia Deus. A igreja do Senhor Jesus não foi chamada para falar de Deus, mas foi chamada para viver Deus. É o jeito que você pede lá um prato para o garçom, expressa Cristo.
Quantos entendem o que eu quis dizer agora? É o jeito que você está trabalhando, você está vivendo Deus. A forma como você olha para a pessoa que está no ônibus, no carro, no trem, do seu lado, você está vivendo Deus. Não falar de Deus, eu quero dizer assim, nós não temos que ficar somente repetindo frases ou falando coisas que a gente acha bonito. Nós temos que viver Deus dentro da nossa vida como igreja e dizer, igreja do Senhor Jesus, viva o teu vizinho, não vai precisar falar, você não vai precisar dizer nada para ele, mas ele vai ver Deus em você. Você ouviu essa mensagem tocou no seu coração? É o Espírito Santo falando com você. Então, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, faça essa oração comigo agora, entregando a sua vida, pertencendo a esse Deus Todo-Poderoso, amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero Te conhecer mais e mais. Eu quero, Senhor, estar próximo desse Deus, que é um Deus todo-poderoso e é um Deus presente, que ouve a minha oração. Então, por isso eu entrego o meu coração a Ti, Senhor. Peço perdão pelos meus pecados e peço para que o Senhor venha guiar a minha vida em todas as ocasiões, em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, parece tão simples, mas a Bíblia diz, se você confessar com seus lábios e no seu coração crer, verdadeiramente você será salvo. Então eu creio que Deus entrou com salvação na tua casa. Que você seja grandemente abençoado e que possa começar um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. A Bíblia está dizendo que esse rei ímpio chamado Acás, ele foi até o templo do Senhor e retirou todos os utensílios e todas as possibilidades de que os sacerdotes exercessem a sua função e o seu trabalho para a glória de Deus e para a glória daquela nação também. E isso trouxe o quê? Aumento da idolatria e aumento de pessoas que estavam se afastando dos caminhos e da verdade de Deus para o povo de Israel. Eu penso que de uma maneira prática, e talvez você fale, pastor, mas o que isso tem a ver com os dízimos? É que às vezes, sem a gente perceber, nós estamos retirando a possibilidade de que haja crescimento e expansão na obra de Deus por meio dos dízimos das ofertas. Eu posso retirar, por exemplo, os utensílios do templo hoje? Posso. Por quê? Porque eu impeço com que meus dízimos e as ofertas cheguem na casa de Deus e as bênçãos do Senhor alcancem outras vidas. Então eu estou tirando do templo aquilo que pertence a Deus, porque o dízimo e a oferta não pertence a nós. As ofertas a gente é tocado por Deus para entregar e a nossa semente, e o dízimo, querido, é a nossa responsabilidade e é de Deus, ele pertence a Deus. Eu sempre aprendi assim e sempre criei e sempre fui abençoado. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós que amamos o Senhor, queremos que a casa de Deus seja próspera, que ela cresça, que haja milhões de pessoas aceitando a Jesus. É uma alegria quando a gente vê centenas de pessoas entregando as suas vidas a Jesus, e isso nós sabemos que os nossos recursos financeiros, os equipamentos e tudo isso é comprado com o dízimo e com a oferta dos irmãos. Então, hoje, às vezes, a gente deixa de levantar o altar do Senhor na casa de Deus com os dízimos e as ofertas e vamos levantando altares fora da casa de Deus, altares que a gente chamaria de altares de consumo, altares de aparência, desse mundo de aparência, deixando com que a casa de Deus fique vazia, deixando com que os projetos que Deus tem para a nossa nação não sejam executados, porque nós estamos preocupados em construir altares que não são os altares de Deus. Então hoje eu quero desafiar você, querido, a entender que quando você honra o Senhor,
Ele honra você também. Que quando você é aquela pessoa que Deus pode confiar seus recursos, então Deus vai derramar sobre vocês. Então, seja um dizimista, seja um ofertante, faça isso com alegria, para que o reino de Deus cresça. Cada vida que nós pregamos o evangelho, cada família que é salva, cada casamento que é restaurado, cada pai, cada mãe aí que tem problemas com seus filhos e entrega-os às vezes na igreja para que a gente possa ministrar na vida deles e quebrar cadeias de drogas, são sinais da glória de Deus e do reino de Deus que chegou a nós. E Deus convida você para fazer parte dessa história. Então não retire as bênçãos, os utensílios, aquilo que a igreja precisa para poder ter força. Deixe Deus usar a sua vida. Que a casa de Deus sempre prospere, que haja sempre salvação, que haja sempre testemunho e que o reino de Deus cresça. Esse é o desejo do seu coração? Então eu convido você para ser um amigo na sala do pastor. Seja um amigo na sala do pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 501, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na sala do pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. Você pode ser um amigo na sala do pastor também através de boleto bancário. O valor e a quantidade de parcelas que o Senhor Jesus tocar no seu coração, você liga aqui na Quírios no 2507-9430, 2507-9431, de segunda a sexta, das 14 às 22. Ou também envie seu e-mail para secretaria@igrejaquirios.com.br. O nosso programa está chegando ao fim e eu quero fazer um convite para você. Amanhã, sexta-feira, dia 1 de novembro, teremos uma vigília para homens aqui na igreja. Nós vamos reunir os homens aqui da nossa igreja, os guerreiros do Senhor, e vamos estar orando. Das 11, nós vamos começar a nossa vigília às 11 horas da noite. Devemos orar até mais ou menos 1h, 1h30 da manhã, e você é o nosso convidado. E dia 8 eu vou estar participando do programa da 97.3 FM Rede do Bem com o Ancião. Vamos estar falando aí, fazendo um debate. Então quem quiser ouvir o rádio, 97.3, às 6 da tarde, dia 8 de novembro, eu vou estar participando do debate lá na Rede do Bem. É isso Amém. Aí. Vamos orar, Lupe? Vamos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é esse Deus presente, é esse Deus, Senhor, que toca nossos corações. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha abençoar a cada um desses irmãos, ó Pai, que estão, Senhor Jesus, ligados contigo, Senhor, que estão a cada dia, Senhor, sedentos, ó Pai, da sua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor, que as suas bênçãos, Senhor, enche cada lar, ó Pai, que, Senhor, o Senhor venha abrir as portas, Senhor Jesus, para a vida de cada um, na área, Senhor Jesus, que cada um necessita, Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma noite tranquila de sono, Senhor, e abençoe, Senhor, todo o nosso final de semana, para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Uma semana de vitória e tudo quanto fizer, prosperará. Todo mundo diga, Senhor! Senhor, para sempre, Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30.